Olá! Nos dias de hoje, tomar decisões estratégicas sem levar em consideração a análise de dados é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Mas como criar conexões que ajudam de fato na tomada de decisões? Para conversar sobre esse assunto, nosso convidado é Kleber Vederman, diretor de marketing da SAS. Kleber, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Luiz. Legal. Kleber, no mundo que as ações de marketing precisam ser cada vez mais metrificadas, né? Você precisa ter parâmetros, como é que você escolhe os parâmetros adequados? Como é que você cria uma estratégia hoje baseada em dados, assim? Luiz, eu diria que esse é um dos grandes desafios dos profissionais de marketing hoje. Porque, como você bem colocou, existe uma quantidade imensa de métricas disponíveis. E é muito fácil você se perder dentro desse universo para selecionar o que realmente é importante e o que não é. Então, eu acho que você tem que ser muito claro sobre o seu objetivo naquela campanha. O que você busca? Você busca conversão, você busca viewability, você busca aumentar o número de followers na sua página no Facebook ou no seu canal no YouTube. Primeiro, você tem que ter muito claro o seu objetivo, o que você está buscando através daquela campanha. E segundo, você tem que estar muito atento para não deixar que essa montanha de dados contamine também o foco das suas campanhas integradas. O que eu quero dizer com isso? O marketing digital ele proporciona uma capacidade de mensuração incrível, inimaginável. Nós nunca tivemos isso. Comparado com a mídia tradicional. Comparado com a mídia tradicional. Até uma covardia, diria, exatamente. Né? Porém, é muito importante a gente pensar o seguinte. De onde que surgiu o clique? De onde que surgiu o CPM, o custo por milhão? Lá atrás, quando a AT&T, a operadora de telecom americana, fez o primeiro banner da internet, alguém teve a ideia que aquilo deveria ser clicado. Se ninguém tivesse pensado nisso, talvez essa métrica hoje não existisse. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação. A Coca-Cola, quando coloca um banner não clicável, o que ela quer com aquilo? Ela quer construir brand awareness, ela quer construir marca. Quando a gente colocava um outdoor antes, na rua, ou uma mídia out of home, num ponto de ônibus, a gente deseja a mesma coisa, brand awareness. Então, a gente precisa ter cuidado. As métricas são importantes, são essenciais, mas o marketing digital ele não é só isso. Ele serve muito para você construir a sua marca, para você tornar a sua marca mais humanizada junto ao seu consumidor. Desde que você use a estratégia correta, você pode sim utilizar essas ferramentas de maneira integrada. E a gente está falando muito de marketing digital, mas a análise de dados ela passa um pouco, digamos, esse funil marketing digital e ele deve ser extrapolado aí para toda empresa, né? Como é que você cria de fato uma estratégia na qual os dados estejam integrados, né? Porque eu entendo que marketing digital acaba sendo um usuário disso muitas vezes, né? Mas como é que se coloca o dado, a informação, a análise de dados na essência de uma companhia? Sem dúvida. Criar essa cultura de High Performance Analytics é um desafio para toda a companhia. A transformação digital é algo muito em voga hoje, mas quando você analisa a fundo, não são todas as empresas que de fato executam uma transformação digital. Então, como você colocou, começa pelo RH, vai pelo marketing, vai por vendas, atendimento ao cliente, todos os canais necessitam estar integrados. Você precisa ter ferramentas que de uma forma extremamente coesa e, mais do que isso, eficaz, copte todos esses dados. Então, assim, o seu cliente ele tem uma jornada, o Buyer Journey. Então, quando ele clica num banner seu que você colocou num publisher qualquer. Você converteu aquele lead, digamos assim. Ele se tornou um cliente. Conforme ele vai caminhando nessa jornada, os pontos de contato são diversos. É o seu saque, é o seu teleatendimento, é o seu chat. Então, você precisa ter uma ferramenta robusta que capte todos esses dados e transforme isso numa actionable intelligence. O que a gente quer dizer com isso? Você simplesmente sentar numa montanha de dados não adianta nada. Esses dados têm que servir para alguma coisa. Eles têm que fazer com que você tome uma decisão exata. E criar essa cultura de High Performance Analytics é bem complexo. Então, você precisa envolver todos os departamentos, TI, RH, vendas e, mais importante do que isso, a alta gestão. Se o upper management da empresa não estiver alinhado com isso, não for um objetivo comum, é muito difícil você conseguir transpassar esse primeiro desafio. Eu imagino que assim, as empresas, obviamente, cada uma tem seu estado de maturidade, mas quando você pega as empresas nascentes, as startups, muitas vezes elas estão num processo embrionário ali de tecnologia, de informatização, e até onde eu percebo, também num modelo meio híbrido, né? Ou seja, dificilmente você consegue ter ali um RP robusto, um CRM robusto, você acaba tendo diversos softwares, né? Principalmente softwares na nuvem,
para diversas funções, né? Como é que você alinha tudo, essa base de dados aí que muitas vezes está espalhada, né, em diversos fornecedores, para conseguir, de fato, tirar informação e tirar análise que possa ser útil para a gestão da empresa, né? Exato, Luiz. Esses ambientes legados, como a gente chama, né, todos esses ERPs, esses CRMs, eles geram, né, no final do dia, o que a gente costuma brincar, um bando de dados. Né? Como é que você vai trabalhar com tudo isso? Primeiro, você tem que ter uma ferramenta que consiga processar esses dados, ok? E que esteja desenhada de acordo com os objetivos estratégicos da empresa, ok? Então, assim, você tem hoje fornecedores de tecnologias como o SaaS, alguns de nossos concorrentes que fornecem plataformas holísticas, como a gente chama. Então, hoje, uma plataforma do SaaS ela é capaz de trabalhar com os modelos estatísticos de analytics do seu ERP, né? Então, quando você olha para a sua cadeia de supply chain, tudo aquilo vai estar extremamente auditado do ponto de vista de dados e mais do que isso, você vai ter uma actionable intelligence entregue para você, né, no que se refere à supply chain. Você avança mais um pouco, vai para o CRM. As ferramentas, a plataforma do SaaS trabalha de maneira analítica, de maneira inteligente em todas essas informações. E assim, de maneira subsequente. Hoje, um hot topic é ADR Analytics, né? Como é que você vai utilizar o poder dos dados, o poder do Big Data para realizar uma contratação. Isso já é viável hoje em dia e a gente também trabalha com isso. Então, eu acho que o poder da sua plataforma analítica é o que vai trazer a resposta para essa sua pergunta. Os ambientes legados, eles são uma constante na nossa indústria já há mais de 30 anos. Sim. E eu acho que é algo que dificilmente mude, porque você tem grandes vendors com skills muito específicas, né? Você tem grandes fornecedores de ERP, tem plataformas robustas e que atendem clientes grandes, médios e pequenos, e CRM é a mesma coisa. Então, o que você precisa? Você precisa de uma plataforma analítica, uma plataforma que seja capaz de garantir que a sua empresa dê esse passo à frente e faça essa transformação digital. E é importante, Luiz, colocar uma coisa. Quando a gente fala de analytics, quando a gente fala de Big Data, muitas vezes as startups ou as empresas menores ou médias, elas têm o blocker do custo, né? Puxa vida, mas uma solução dessas é muito cara. Não é, né? Com novos modelos de licenciamento, com os produtos na nuvem, né? Os preços caíram muito. Os preços caíram muito. E mais do que isso, quando a gente olha para o SaaS, a empresa onde eu trabalho, a gente criou um conceito que a gente chama de RaaS, Results as a Service, né? Então, basicamente, você me traz o seu problema, seja ele um problema de supply chain, seja ele um problema de CRM, uma segmentação de base, você quer impulsionar o seu e-commerce com Next Best Offering ou alguma coisa nesse sentido, traga esse problema, a gente vai tratar esse volume de dados para você e te entrega isso como serviço. A gente move do seu CAPEX para o OPEX. Kleber, como é que está hoje, em termos de mercado brasileiro, qual que é o estágio de maturidade das empresas brasileiras em termos de análise de dados? Que tipo de empresa hoje, de fato, tem aproveitado esse tipo de estratégia de forma consistente? Luiz, o nosso mercado tem uma maturidade muito grande, né? Quando a gente olha para algumas indústrias específicas, como seguros e finanças, a maturidade é altíssima, né? Credit scoring, risk analysis, soluções contra a lavagem de dinheiro, tudo isso nós estamos extremamente aderentes às melhores práticas internacionais e o mercado vai muito bem nessas verticais. Quando a gente olha para os e-tailers, né, os e-commerces, também vamos muito bem, né? A gente tem grandes varejistas sendo cases de sucesso internacionais em Cannes e diversos outros festivais, com a integração entre os seus e-commerces e suas operações de loja física. Então, também vamos bem. Quando a gente olha... O famoso omnichannel, né? Exatamente, o omnichannel. Então, nisso o Brasil caminha a passos largos para estar aí alinhados com os países de primeiro mundo. Quando a gente olha para retail, a gente tem uma oportunidade enorme para crescer, né? O retail físico, né? O varejo físico. Estamos começando a trabalhar, né, esse mercado mais fortemente. A gente enxerga algumas movimentações muito interessantes, que são os grandes varejistas se tornando centro de inteligência para varejistas menores, o que é super bacana. E manufatura também é uma vertical que a gente tem muito espaço para crescer, né? Uma outra vertical que vai muito bem é a vertical de transporte e logística, né? Existe algum espaço para melhora, mas vai indo bem também, com algumas soluções bem interessantes, especialmente agora com o advento de IoT.
algumas utilizações bem interessantes, cases interessantíssimos de IoT versus análise de dados, fantástico. Ou seja, os equipamentos, as coisas, quando passarem a ter, de Isso. fato, a internet conectada, vão ser geradores de dados fantásticos. Né? Sem dúvida nenhuma. Se hoje a gente tem 1.6 celular para cada brasileiro, você imagine quando o IoT estiver disseminado, né? E você tiver wearables, você tiver house appliances, né? Sua geladeira na internet, a sua televisão na internet. Imagina quando isso acontecer, o volume de dados vai explodir de maneira exponencial. Legal. E, Kleber, uma coisa que eu percebo muito, assim, o Brasil ele não é muito conhecido por ser um gerador de dados externos, né? Ou seja, a gente tem muito pouca pesquisa, muito pouco dado confiável, né? Diferentemente do mercado americano. Isso acaba não sendo, isso não é um problema para as empresas que querem usar o marketing analítico aí no seu estágio mais avançado? Ou você acha que o marketing analítico acaba sendo muito dados internos também? Como é que é essa equação, hein? Dados internos versus bases de dados externas? Sim, na verdade, quando se trata de base externa, o que a gente chama de dado de terceiro, realmente o Brasil peca um pouco, os países da América Latina pecam um pouco. Né? A gente vem notando um esforço em melhora disso, o IBGE tem trabalhado com algumas soluções tecnológicas muito interessantes para melhorar um pouco essa visão um pouco mais sociodemográfica, né? Mas a gente sofre um pouquinho sim. Porém, o segredo do marketing digital é exatamente esse, é o que a gente chama de first party data, né? Dado de primeira pessoa. Tudo aquilo que eu consigo captar do meu consumidor, do digital footprint dele, ou seja, do comportamento online dele, aquilo é extremamente factível, aquilo é extremamente real. Porque eu faço isso através de cookies, eu faço isso através do seu comportamento no meu site, no site do e-commerce. Então, eu consigo mensurar o quanto tempo você olhou um determinado produto, eu consigo mensurar a categoria de produtos que é mais do seu interesse, baseado no seu comportamento. Então, a gente consegue balancear isso de uma forma extremamente positiva. Tá? E por falar em dados de terceiro, acho que assim, hoje o Facebook fatalmente é o maior gerador de dados sobre o comportamento humano, sobre o consumo do planeta, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito fechado, né? Ele é uma ferramenta que você não consegue acessar tão diretamente, né? Isso acaba sendo uma dificuldade, imagino, para quem quer fazer marketing analítico. Eu não diria uma dificuldade, mas sem dúvida nenhuma você cria uma nova disciplina dentro do marketing digital. Os dados que o Facebook tem, né? A segmentação é a melhor possível. Porque o Facebook sabe tudo, né, sobre o usuário, a idade, as preferências, as relações intrapessoais desse indivíduo. Então, quando a gente fala de segmentação, eu acho muito difícil que um dia possa vir a existir uma segmentação de melhor qualidade, hoje em dia. Porém, o Facebook é um business como qualquer outro e eles querem vender a plataforma deles de publicidade. Meu testemunho pessoal é que funciona muito bem. A gente usa de uma maneira muito proativa. Com o adendo de que eu faço marketing B2B. O SaaS é uma empresa que vende apenas para outras empresas. E mesmo assim, os nossos resultados com display, com programática, têm sido incríveis. O Facebook é uma empresa extremamente inovadora. Existem diversas novas plataformas de geração de demanda que são muito interessantes. Autofill forms, coisas super legais. Mas, ao mesmo tempo, para você estudar comportamento de consumo, assim, tem muito dado, mas muita coisa é fechada. Não, né? Tudo é fechado. Tudo é fechado. Absolutamente tudo é fechado. O que você vai conseguir é o seguinte, depois que você designar o quanto que você vai gastar numa determinada campanha, aí você vai conseguir fazer uma segmentação incrível. Sim. Mas é totalmente fechado. Sim, você não consegue obter dados de terceiros, de forma nenhuma. Eles não estão ligados a nenhuma DMP, nenhuma plataforma de dado de marketing digital. Né? Eles são uma plataforma isolada. Como eu te falei, é ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade. É um desafio porque está fechado, restrito ao Facebook. E é uma oportunidade porque você cria uma disciplina nova. Então, assim, você tem que estudar melhores práticas, as ferramentas, e tudo isso é muito fascinante para quem gosta de marketing digital, porque é uma plataforma incrível. Legal. E hoje, em termos de análise de dados, quais são as melhores práticas? Assim, tem algum tipo de ferramenta, algum tipo de vanguarda nesse sentido? Sim. Eu acho que hoje você tem diversas ferramentas de mercado que te auxiliam com isso. Né? Tem grandes players fazendo um trabalho incrível no que tange a te entregar o melhor ROI ou a melhor análise de dados. Eu posso citar aqui alguns dos que são concorrentes da empresa que eu trabalho hoje. A Adobe tem soluções incríveis, a Salesforce também, o próprio SaaS. E isso faz, né, todo esse esforço que essas grandes empresas vêm fazendo
para entregar cada vez mais plataformas mais ricas, mais robustas, faz com que o seu dado seja cada vez mais confiável. Quando a gente fala de melhores práticas, você tem sim melhores práticas no que tange ao viés publicitário. Então você tem o IAB, que trabalha muito bem com formatos, né, publicitários, todos eles, né, começando do mais simples banner digital, passando hoje por formatos avançados de mídia programática. Então o IAB faz um trabalho excelente, globalmente, no Brasil, idem, né? Sendo a nossa referência quando a gente fala de formatos publicitários. Quando a gente fala de ROI, quando a gente fala de métricas, eu volto um pouquinho à sua primeira pergunta. É muito mais você entender aquilo que você quer, né? Você ter muito claro o que você deseja. Eu acho muito interessante, eu me lembro de uma conversa recente que eu tive com um executivo da minha empresa na Argentina, e ele estava me falando, poxa, mas como é que eu vou medir isso, né? Mas as métricas que ele me pediu era algo assim, extremamente anos 90, né? Puxa vida, quantas pessoas vão curtir o meu post, né? Entendeu? Então, eu acho que com relação às métricas não existe uma melhor prática. A melhor prática é aquela que você deseja para a sua campanha. Aquela que funciona para o seu negócio. negócio. Aquela que funciona para o seu negócio, exatamente. Os business são diferentes, né? Eles não são iguais. Então, o que funciona para uma empresa de software não funciona para uma empresa de logística, idem para uma empresa de saúde. Sim, né? sim. Ô, Kleber, e a questão dos dados, você acha que os dados devem sempre sobrepor a decisão humana ou ela tem que ser um auxiliar, digamos, para a tomada de decisões? Quando que o dado tem que sobrepor a opinião ou pelo menos ao feeling do executivo, do empresário? Na minha opinião, de forma alguma. Eu acho que nunca, em nenhuma situação. O dado é uma inteligência utilizável, uma actionable intelligence. Você tem ali o dashboard, você tem ali uma série de KPIs, uma série de métricas que você vai olhar e aquilo vai balizar a sua decisão, né? Eu acho que você tomar uma decisão 100% pura e fria, baseada em dados, é um risco muito grande, porque você deixa de considerar diversos outros fatores, né? Não digo 100% pura, mas às vezes o dado ele não é só um indício, ou seja, você acha que as pessoas, por exemplo, elas são totalmente claras e transparentes na sua pegada digital, ou seja, aquilo que elas fizeram é necessariamente aquilo que elas pensam, aquilo que elas vão voltar a fazer? Eu acredito que sim. Esse debate é bem interessante, essa reflexão é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu creio que sim. Eu estou levando como analogia a antiga pesquisa de mercado, né? Claro. Ou seja, a pesquisa qualitativa, a pesquisa ali tete a tete com o consumidor. Muitas vezes o consumidor fala uma coisa, mas ele quer dizer outra, ele pensa outra. Né? Será que no digital a gente também não tem um pouco essa... Pode ter esse tipo de problema? Bacana, Luiz. Eu nunca tinha ido por essa seara de reflexão. Para mim, eu creio que quando a gente fala de digital footprint, né, quando a gente fala da pegada digital do consumidor, ela é real, ela é verdadeira. Porque o cara, puxa vida... mentir, né? Exato. Se ele é um consumidor da classe C, não tem por que ele visitar com muita frequência uma loja da classe A, né? Porque aquilo não faz sentido para ele. Agora, quando a gente fala de conteúdo interativo, quando a gente fala de algumas outras formas de obter insights do consumidor, eu tendo a concordar com você sim, a gente pode ter uma gray zone aí que seja um pouco de, enfim, esse consumidor influenciado a dar alguma resposta. Mas eu acho que quando a gente fala de comportamento online, ele é sim fidedigno. Ele é fidedigno, legal, bacana. E, Kleber, assim, a gente está lidando hoje com uma série quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de marketing analítico, na sua essência, a gente está falando de muita tecnologia, né? E muitas vezes a alta gestão, você comentou, que é fundamental que a alta gestão das empresas comprem ideia para o projeto poder prosperar. Só que, ao mesmo tempo, muito empresário ainda, principalmente o pessoal da velha guarda, tem uma certa dificuldade ainda de entendimento, de uso tecnológico. Você enxerga esse tipo de dificuldade ainda nas empresas brasileiras ou não? Você já começa a ver um outro tipo de comportamento com relação ao uso intensivo da tecnologia mesmo e a extração de dados aí na sua essência, digamos assim? Luiz, a dificuldade existe sim, em empresas de todos os tamanhos, a gente percebe isso, mas é um caminho sem volta. Eu acho que hoje a gente vê projetos intradepartamentais dentro de grandes empresas em que você envolve TI, em que você envolve marketing especialmente, você envolve o upper management da empresa.
E esses projetos são assim, primeiro que o investimento de dinheiro nesses projetos é enorme, é massivo, e você vê um esforço, uma energia muito grande dos executivos, principalmente da liderança da empresa, para fazer com que a adoção seja massiva, né? A resistência, ela existe, né? As pessoas tendem a não querer sair da sua zona de conforto. Sim. Né? Existe, desde o começo do projeto, eu falo isso como somos uma empresa B2B, e às vezes a gente posiciona um projeto de marketing digital e o primeiro blocker que a gente encontra, a primeira resistência está em TI. Ah, não, como é que você vai integrar isso com o meu ERP? Como é que você vai integrar isso com o meu CRM? E a gente tem que explicar, a gente vai integrar através de conectores que a gente tem e diversas tecnologias. Então, é um comportamento que existe, sim, em empresas, e é importante frisar, de todos os tamanhos. Mas, por outro lado, a gente tem um grupo de líderes, especialmente líderes que estão aí chegando ao mercado, né, uma gente jovem, com uma visão super legal de plataforma tecnológica. A gente tem notado uma totalmente diferença... orientada a dados. Totalmente orientada a dados, né? Então, isso representa uma mudança no comportamento muito grande. Legal. Ô, Kleber, uma outra vertente tecnológica que eu vejo crescendo muito é a inteligência artificial, né? A inteligência cognitiva, né? Como muitos gostam de dizer. Até que ponto esse tipo de tecnologia vai também influenciar aí a questão do marketing analítico, coleta de dados? Você acha que essa é uma nova fronteira para o marketing analítico? Influencia de modo extremamente ativo e já não é mais uma fronteira, Luiz, já é uma realidade. É uma realidade. Né? Quando a gente fala de algumas técnicas de growth hacking, né? Então, inteligência artificial aplicada para campanhas de e-mail, por exemplo. Isso é algo extremamente real e vivo em nossa vida. A gente usa lá no SaaS, na minha equipe, né? Campanhas de LinkedIn, com uma ferramenta de inteligência artificial. Então, basicamente, a ferramenta identifica para mim os meus melhores targets, baseados em triggers e baseado em informações que eu forneço inicialmente, e ela vai ali melhorando. E é impressionante, semana a semana, quando você olha os gráficos de CTR, né, click-through rate, open rate, response rate, a curva de crescimento é exponencial. De como a ferramenta aprende, né? Além disso, você tem as próprias soluções de NBO, né? Next Best Offering, que hoje já são muito mais do que uma simples oferta baseada em cookie e o que a gente chama de marketing contextual. Então, basicamente, a ferramenta entende a sua presença naquele e-commerce, né? E baseado em uma série de algoritmos, milhões de algoritmos e milhões de modelos estatísticos, oferece para você não só uma NBO, uma Next Best Offering, mas um contexto. Ela te cria um Buyer's Journey. Vou te dar um exemplo claro. Você é um visitante que joga tênis. Você comprou uma raquete no mês passado. A inteligência artificial é capaz de te oferecer uma bolinha e um limpador de bola e assim subsequentemente te levando a esse buyer journey. Isso já é um conceito aplicado, né? Exatamente, culminando num curso de tênis ou algo assim. Legal, bacana. Kleber, só para finalizar, você pode contar algum case interessante de clientes da SaaS que eventualmente seja relevante, que tenha uma informação bacana? Assim, o que você pode contar para a gente? Claro, sem dúvida nenhuma. Nós somos fornecedores de uma grande empresa de TV por assinatura, eu não posso dizer o nome, mas... Não tem muitas por aí, né? Não tem muitas por aí, é uma líder. Né? Eles reduziram em 30% os custos de cobrança, ok? Utilizando a nossa solução de marketing digital. Algumas pessoas me perguntam, poxa, mas marketing em cobrança? Sim, totalmente. Criamos uma plataforma Omnichannel, como já falamos há pouco aqui, que integrava todos os pontos de contato daquele cliente devedor. Né? Então, o atendimento dele pelo saque, com o atendimento dele por e-mail, com a oferta que ele receberia através do site, através de mobile. A gente integrou tudo isso, a gente criou um algoritmo que proporcionasse o nível máximo de desconto da Sky, tá? Com a recuperação de crédito desejada naquele dia. Na verdade, eles trabalham com recuperação de crédito desejada por hora. Tão dinâmico que é o ambiente deles. Então, basicamente, a gente criou modelos que fornecessem esse equilíbrio entre o quanto de desconto a ser ofertado ao cliente em débito e quanto de recuperação de crédito era possível obter. E em 4 meses de projeto, eles já reduziram em 30% os custos que eles tinham com cobrança, fora a recuperação de crédito em si, que eles não divulgam, porque isso sai no balanço a cada 3 meses. Legal. Né? Mas o custo de investimento deles em saque, em empresas de call center externa,
e atendimento via chat reduziu em 32%. Ou seja, a aplicação ela pode ir muito além do que o marketing digital tradicional, né? Sem dúvida nenhuma. Legal. Bacana. Kleber, queria agradecer bastante a tua atenção, obrigado pela presença. Com certeza aprendemos bastante aqui sobre marketing analítico. Espero que você volte aqui em breve aqui no nosso programa. Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a você e obrigado a todos os telespectadores aí do meusucesso.com e também da Economídia. Legal, muito obrigado. E você, está preparado para o marketing analítico? Gostou do programa? Legal. Espero te ver em breve novamente aqui com a gente. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.